Bom dia, queridos irmãos. Vamos louvar ao Senhor com o ministério de louvor de nossa igreja, que o culto desta manhã seja uma grande bênção em nossas vidas. O nome de Jesus é precioso, é verdadeiro, e é a Ele que nós clamamos em todos os momentos da nossa vida. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel, o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, Teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Shalom, Deus presente sempre está. El Elyon, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tsidkenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tsidkenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. Vem governar, Senhor, sobre as nossas vidas, trazendo a Tua paz, a Tua cura, a Tua provisão sobre todos nós. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, Teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, Deus da minha provisão. Shalom,
Vocês levaram um susto? Fica assustado não. É que a gente está interrompendo a programação normal para avisar que hoje é um dia muito especial. Vocês sabem que hoje a gente comemora? O dia do pastor! Ô pastor, pensou que a gente ia esquecer? A gente não esquece não. Olha, hoje a gente preparou uma coisa bem singela, bem bonitinha para vocês, pastores da nossa igreja e todos os pastores que estão nos assistindo. É uma coisa bem simples, mas com muito amor e carinho, porque a gente quer agradecer a Deus pela vida de vocês. Que principalmente nesses momentos tão difíceis, de tudo que está acontecendo, vocês estavam presentes, nos ajudando, nos apoiando, cuidando de cada um de nós. Ó, coisa boa! Então, a gente tinha que fazer algo muito bonito, né? E aí, hoje, a gente convida todos os pastores que se sentem. Fiquem à vontade, porque vai ser algo tão emocionante. E aí, você, igreja, todos que estão aí, você também. Então, louve a Deus por tudo que o Senhor tem feito na vida da igreja, né, com cada um de nós. Louve a Deus por esses homens que têm se dedicado, né, à obra do Senhor e à vida de cada um de nós, ovelhinhas. Ó, coisa boa! E aí vamos agradecer a Deus, tá bom? Tenha um bom culto, um bom domingo, um bom dia, uma boa semana. Tudo de bom para todo mundo. Deus abençoe vocês. Então, vamos lá? Agradecer a Deus por tudo. Beijo da Sonissa. Jesus é o bom pastor e cuida bem das ovelhinhas. Alimenta no caminho e na água fresquinha. Ele nos livra do tentador, ele nos livra do lobo mal. Eu reconheço a voz do meu pastor, não há outro igual. Eu tenho um pastor na terra que é bênção pura. Diz as ovelhinhas pro aprisco com tanta ternura. Ele nos livra do espinhal e nos abriga do temporal. Nos dá do pão, nos ensina a comunhão com o Pai. Pastor, eu amo meu pastor. Pastor, que me guia com amor. Pastor, eu amo meu pastor muito. Pastor, eu amo meu pastor. Pastor, que me guia com amor. Pastor, o meu aprisco, seu coração. Aqui é seu desenho. Pra quem esse desenho? Tu bastou. Eu fiz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, com esplendor
sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito, Pai, o Cordeiro e o Leão, Cordeiro e o Leão. Meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. Todos hão de ver quão grande é o meu Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. De sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. 2 Coríntios 5:20. Aos pastores de nossa igreja, em nome da embaixada pastor Marcos Neves, nós agradecemos por todo o empenho, por todo o zelo, por toda a consideração, dedicação à nossa organização e aos nossos meninos. Obrigado de coração. Obrigado principalmente, pastor Jorge, por ter estado sempre conosco. Somos extremamente agradecidos por todo o empenho. A nossa homenagem a todos os pastores, a nossa homenagem ao nosso querido pastor Jorge. Estou aqui para fazer uma pregação aqui no Pastor TV e eu hoje vou falar sobre o propósito de Deus na sua vida. E vai ser no livro de Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. Vou começar a ler. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a abençoar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E dentre esses dois versículos eu tirei 3 lições. A primeira: temos que evangelizar independente
da cor, condição financeira, país ou sexo. Como dizem aqui, fazei discípulos sobre todas as nações. Então você pode pregar o evangelho na sua escola, com seus professores ou com seus amigos, sem mostrar a palavra de Deus para que eles possam abençoá-lo. Segundo, temos que observar o que Deus fala para nós observarmos. Como diz aqui, observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então Deus tem um propósito para a vida de vocês. Ou ser um missionário, um conselheiro, um pastor, mas nem sempre é uma dessas profissões. Você pode ser um médico, mas não deixe que você tenha uma oportunidade de evangelizar uma pessoa. E a terceira, Deus vai sempre estar convosco. Sempre Deus está do seu lado. Então você sempre tem que orar e buscá-lo, lendo a Bíblia e orando. E de acordo com isso, como eu disse anteriormente, com ele do seu lado, vai te guiar pro resto da sua vida. Amém. Bom dia, queridos irmãos. É uma alegria para mim estar com você de novo na manhã deste domingo, um dia tão especial para nós. E hoje é o dia do pastor. Aproveite para passar uma mensagem para o pastor Jorge, para cumprimentá-lo. E quero pensar com você um pouquinho e que você pense um dia de pastor. Um dia de pastor. Um dia de pastor não é fácil. Não é fácil para ninguém. Nem para aqueles que são vocacionados, são chamados por Deus. E pense comigo então, abra a sua palavra, a palavra de Deus, abra a sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 4, vamos ler os versos de 1 a 5. Diz assim: portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso julgo a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Acredito que nestes versículos, nesses pouquíssimos versos lidos, esses 4 versos de 1 Coríntios 4, aqui nós temos traduzido o sentimento do apóstolo Paulo como pastor para a sua querida igreja de Corinto. Há quem diga que a igreja de Corinto, por ser uma igreja muito complicada, ter muitos problemas, em tão pouco tempo de organização, ela era aquela que requeria mais do apóstolo Paulo em dedicação, em de amor e de preocupação e oração, obviamente. Então, eu quero que você pense comigo. Por que é que eu estou dizendo que talvez aqui esteja traduzido todo o sentimento pastoral paulino acerca daquela igreja? Porque ele usa uma expressão que não aparece em nenhum outro lugar, só em Lucas, uma única vez, em todo o Novo Testamento, nem ele mesmo usa isso. Ele recebe informações de pessoas que vêm de Corinto, da casa de Cloé, e trazem informações de que aquilo lá estava uma coisa horrível. Se você for lendo a carta aos Coríntios, a primeira carta, você vai ver que são problemas e mais problemas. Na medida da dificuldade reconhecida por Paulo, ele vai colocando em ordem os problemas. Então, ele vai atacando problema após problema. Mas, ele antes de começar a atuar nesses problemas, ele chama-se de ministros, servos de Cristo. A palavra servos no grego é rupéretes. E eu vou explicar para você quem são esses rupéretes. Os rupéretes eram aqueles remadores inferiores, ou seja, subremadores, os que iam no convés inferior das embarcações. Em geral, eram homens presos, escravos, condenados. Eles iam acorrentados. Tinham o convés superior, os remadores de cima e os remadores de baixo, em que o remo ia quase já dentro d'água.
aqueles homens não apareciam, mas eram os lugares menos desejáveis de se estar, porque quando abarroavam as embarcações, se chocavam, colidiam e vazava, a água entrava, eram os primeiros a morrerem. A vida deles não valia nada. Eram jogados ao mar e logo um outro sentava ocupando o seu lugar ali. Então, quando Paulo se sente assim, servo de Cristo, preso a Jesus Cristo no ministério, e ele diz que não pode deixar de agir assim. Que os homens nos considerem ministros, dispenseiros de Deus. Nós temos mensagens a comunicar. Então, quando ele se coloca na condição de rupéretes, de remador inferior, de escravo, ele está dizendo que está preso a um senhor e a um ministério, e de lá não pode sair, ainda que tenha que trabalhar tanto a exaustão e a morte. Então Paulo começa a escrever àquela igreja, que tão condenava, que criticava, tinham partidos políticos. Então, a primeira dificuldade que Paulo encontrou ali foi justamente essa. É muito bom quando a gente tem, quero fazer um parêntese aqui, é muito bom quando o pastor simplesmente faz aquele estritamente ofício pastoral. Ele prega a sua atividade sermônica, homilética, ele vai expor a palavra, isso é ótimo. Depois ele administra a condição de bispo, ele está ali organizando os negócios para a igreja fluir, ser conduzida bem. E depois os aconselhamentos, a atividade pastoral dos bastidores. Ele vai tentar resolver os pepinos, e não são poucos. Ele vai tentar trabalhar, equacionar as dificuldades, as necessidades, as dores e aflições dos seus, do seu rebanho, da sua comunidade. Mas não era isso que estava acontecendo com Paulo. As informações que ele recebeu é que uma igreja tão recém-organizada, tão nova, estava passando por tamanha dificuldade. E quando nós lemos, e é isso que eu quero trabalhar nessa manhã com você, estudar com você, quando nós lemos a forma como ele redige o seu texto, nós entendemos que por ordem de prioridade. E a primeira prioridade que ele percebeu ser mais importante para o avançar da igreja era justamente o partidarismo, as divisões encontradas na igreja. Quando uns diziam ser de Paulo, outros de Apolo e outros de Cristo. Então ele escreve que Paulo pregou, Apolo regou e Cristo deu o crescimento. E Jesus fez crescer, porque todos nós pertencemos ao pastor Jesus. Pastor Jorge é o nosso pastor. Acima do pastor Jorge tem o Senhor, que é o pastor dos pastores. Então todos estamos submetidos à ação pastoral. Pastor local e acima deste, pastor Jesus Cristo. E Paulo está falando justamente sobre isso. Uma igreja dividida, ela não cresce, ela não avança, ela marca passo. Todos têm que estar unidos em torno de um único objetivo, que é ganhar o mundo para Jesus. Então, queridos irmãos, eu acredito que este versículo primeiro, quando ele se coloca na condição de Rupéricles, traduz todo o sentimento que ele tinha ali. Ele era escravo de Jesus. E aqueles homens estavam gastando toda a sua vida, todo o seu tempo em briguinhas internas na igreja. O que é muito comum quando gente vem de todo que é lugar, cada um trazendo os seus problemas, suas crises, suas dificuldades e suas insubmissões, não querem se colocar sob a égide de um único pastor. Quando nós nos filiamos a uma igreja, nós aceitamos a proposta bíblica e a eclesiologia traçada por aquele líder que lá está. Do contrário, eu não deveria ficar ali. Se eu entro para me colidir, chocar com o dirigente da igreja, é melhor eu não ficar ali. Então, meus queridos irmãos, Paulo entendia que eles deveriam ter um parecer único para que pudessem avançar e crescer. O único que vai dar conta da igreja é o pastor local. Então, eu conheci muitos homens encrenqueiros nas igrejas,
muitos homens partidários, muitas pessoas envolvidas nos bastidores, em maquinações. O meu entendimento acerca da vida de cada um deles é que eles eram pastores frustrados. Eles não cederam ao chamado de Jesus para ingressar no ministério e sofriam a vida toda. Então, todo aquele que tem uma chamada, ele tem que vestir a camisa e estar disposto a se tornar um rupéretes, aquele que é um remador inferior, que não tem notoriedade, que está às escondidas. É muito bom saber que mesmo sem aparecer, você tem um Deus que o conhece e valoriza o seu trabalho. As orações que você faz, as escondidas, as orações, os seus dramas que são derramados aos pés do Senhor, que ninguém mais conhece além de você, tudo isso é valorizado por Deus. Então, queridos irmãos, quando nós entendemos esse momento que Paulo estava vivendo e a forma como ele atua em cada questão na sua carta, a evolução da carta, nós vamos entendendo o que é que mexia mais com o seu sentimento, quais eram as situações que requeriam maior atenção e maior preocupação. Por isso ele vai escrevendo gradativamente. Então, meus queridos irmãos, eu quero falar duas coisas. Primeiro, se você tem chamada ministerial, se você tem chamada pastoral, ou quando se tem uma chamada pastoral, não deve se rejeitar, não deve se dizer não. Nós nunca seremos tão felizes fazendo o que nós queremos do que se fizéssemos aquilo que Deus gostaria que nós fizéssemos. Então, eu, na condição de professor, se não entrasse no ministério, ou se fosse pastor desde a época que eu deveria ter sido, quando fui ao seminário a primeira vez, quando comecei a ir lá atrás, em 82, assistindo aquelas aulas no seminário, eu teria me aposentado pastor. Talvez não chegasse a ter nem o pouco que consegui ter como professor, mas eu garanto para você que talvez estivesse mais feliz. Mas eu quero dizer, não rejeite enquanto há tempo. Aceite a chamada do Senhor e vá correndo. Então, quando eu fiz a minha confissão de chamada ministerial para entregar na secretaria do seminário onde eu estudei, eu me lembro que depois o pastor secretário me chamou e perguntou: eu posso usar isso aqui e ler no dia de educação teológica lá na igreja? Eu falei: claro que pode, pastor João. Aí eu me lembro que eu disse ali: Deus não havia se esquecido de mim. Eu voltei ao seminário 20 anos depois, de 82 a 92. Mas Deus não havia se esquecido de mim. Eu pensei que tivesse me escondendo de Deus, mas eu nunca estive escondido aos olhos de Deus. Então, queridos irmãos, não rejeitemos a chamada. E outra coisa é lembrar que pastor não tem resposta para tudo. Pastor não tem resposta para tudo. Pastor tem que se limitar àquilo para o qual ele foi chamado a fazer, que é aconselhar e que, à luz da Bíblia, encontrar soluções, direcionamentos. Não querer optar em outras áreas do saber que não são a sua, propriamente. Porque senão nós vamos cometer muitos erros e vamos errar e errar feio. Porque pastor aí fora é tido como aquele que sabe de tudo. E eu vou dar um exemplo para você. Uma vez eu fui chamado a uma casa de uma senhora e quando lá chegando eu perguntei qual o motivo que vocês me chamaram e tal. Eu pensava que era algo relacionado à espiritualidade, à fé, algum aconselhamento. E quando cheguei lá, ela falou assim para o marido: fala para ele, eles queriam que eu desse preço na laje, porque uma pessoa se apresentou para concluir a casa deles de baixo, desde que a laje ficasse para esse construtor. Eu falei: não, mas isso não é da minha alçada, eu não tenho nem condição de fazer isso. Aí ela olhou para mim assim, mas o senhor não é o pastor? Como quem diz, pastor não tem que saber tudo? Pastor não sabe tudo? Não, pastor não sabe tudo e é uma tentação a gente pôr um freio na língua para não falar aquilo que a gente não domina e não sabe. Vamos orientar os caminhos quando não forem os nossos caminhos. Quando eu não souber, vamos nos colocar
na condição de orientar como se chega a uma solução por outros meios. Bom, o apóstolo Paulo nos recomenda ter um ouvido pastoral. Em primeiro lugar, um ouvido pastoral. O pastor tem que ouvir e ouvir bem. Ele ouviu com atenção os relatos de Cloé e pôde avaliar, dentre todos os malefícios que estavam sendo praticados lá em Corinto, qual era aquele que lá deveria ser atacado primeiramente na carta. E era justamente esse que eu mencionei, o partidarismo. Não, nós acatamos essa orientação, nós ficamos com aquela e nós com uma terceira. A igreja de Cristo, nós somos de Cristo. Não, nós somos fundados por Paulo. Ah, não, mas quem nos disciplinou, nos doutrinou, nos orientou foi Apolo? Não. Então nós precisamos evitar qualquer tipo de discordância nesse sentido. Ah, quando aquele pastor prega eu gosto, quando esse prega eu não gosto. Ah, eu vou hoje, mas não vou amanhã. Não é isso, não existe. Então Paulo entendia que uma igreja, para avançar, ela tem que ter unidade, tem que estar em torno de um ideal comum, que é o crescimento, e não essas outras questões menores, pequenas, os partidarismos. A igreja está dividida. Isso não constrói, isso não faz com que a igreja progrida, só regrida, só retroceda. Uma outra coisa importante, meus queridos irmãos, é que além do ouvido pastoral, o pastor tem que ter um coração pastoral. E Paulo tinha o coração pastoral. Paulo tinha o coração dilatado, assim como os pastores têm que ter, ouvir e se sensibilizar com o drama das outras pessoas. Então nós precisamos entender e não fazer ouvido de mercador. Muitas pessoas pensam que o ministério pastoral é isso, é fazer ouvido de mercador para quando sair dali do aconselhamento ele não somatizar aquilo na vida dele, senão ele vai morrer, vai ter um infarto. São tantos problemas que vão esmagando a sua vida, mas não é isso. Não é assim. Quando você termina o dia, você está assoberbado, cansado, então esmagado, moído, mas está feliz, porque somou a vida das pessoas. Então envolva-se sim, envolva-se de uma maneira coerente, de uma maneira sábia, não indo além da onde você deve ir. Como disse, nós não temos solução para tudo, nós temos que nos limitar a fazer aquilo para o qual fomos chamados a fazer. Então o coração pastoral é um coração igual a de qualquer outra pessoa, só que um coração sensível. E eu vou dizer para você, aqueles que são chamados para o ministério pastoral, eles têm que ter um coração diferente das outras pessoas. Eles têm que chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, se entristecer com os que estão tristes. Ele tem que se identificar com as diversas situações que vêm de encontro aos seus sentimentos. E ele tem que se identificar com todas elas. É inevitável que isso aconteça. O coração pastoral é um coração dilatado e que fica triste quando não consegue resolver os pepinos, porque ele gostaria de ver a solução. E enquanto não vê a solução, ele não para de orar, de interceder e de acompanhar. Ele pode não estar diretamente ligado, mas ele está à distância acompanhando, interagindo, procurando notícias, informações de como está aquele problema, se está evoluindo, se está regredindo, de como está sendo tratado aquele problema, se as orientações são feitas de acordo. O coração do pastor é aquele que não tem horário para dormir, né? Então, quem quer entrar para o ministério sabe que não tem mais vida privada. Esse negócio de dizer que a folga do pastor é segunda-feira e de que o pastor, depois de domingo à noite, ele só volta na terça, e isso tudo é conversa fiada. Pastor tem que gostar de pessoas e gostar de trabalhar. Ele tem que tirar suas férias, porque senão ele não aguenta. Mas ele, enquanto não está de férias, os outros 11 meses, ele tem que trabalhar e trabalhar muito. E não tem como dizer, não, acabou meu horário, agora estou em casa. Não, não é isso.
É de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. É uma pessoa que precisa, que você tem que ir. E às vezes não é só o você que ela está precisando. Ela está precisando de você e mais alguma coisa. Ela está precisando do seu carro, às vezes do seu dinheiro, da sua companhia. Está precisando da sua experiência. Está precisando que você assuma um controle de uma coisa que ela está totalmente despreparada e sem condição de agir. Então, ministério pastoral é tudo isso. E o apóstolo Paulo ensina isso para nós. Paulo sabia que sem harmonia na igreja as coisas não aconteciam, né? Outro ponto que ele aborda ali são os desentendimentos entre os irmãos. Irmãos que estavam brigando e indo resolver seus problemas fora do contexto eclesiástico, na justiça comum. Isso ele chama-se de litígio. Então estão indo à justiça comum. E naquela época a justiça era toda corrompida, toda manipulada. Parece não muito diferente, às vezes, do que vemos por aí, né? Mas naquela época, notoriamente, era isso. Os poderosos sempre venciam as questões judiciais. E Paulo está querendo orientar aqueles irmãos para que não vão fora da igreja, que eles resolvam suas situações, suas divergências no seio da igreja, através da oração, do amor e da compaixão, que não vão às raias da justiça comum, para que lá não sejam manipulados e vença, às vezes, quem não tem que vencer. Então, queridos irmãos, Paulo sabia disso tudo. Mas além de uma boca e um coração, Paulo tinha, além de um coração e de um ouvido, Paulo tinha uma boca pastoral. Talvez você já tenha ouvido, minha boca é um túmulo. Pastor, então, isso realmente tem que ser um túmulo lacrado. Pastor ouve e não compartilha com mais ninguém. Paulo sabia disso. Ele tinha que ouvir as coisas e o que estava acontecendo ali não era fofoca. O Cloé, as informações que ele trouxe é porque era um meio de comunicação mesmo, ou verbal ou escrita. Então não tinha outro jeito. Então ali não é fofoca, não é Cloé que veio trazer informação de lá para ele. Não, não é isso. Então o pastor é aquele que tem boca pastoral. Ele fala as coisas certas e, sobretudo, ouve e não fala quando não tem que falar. Então o pastor não comenta aquilo que ouve no seu gabinete, o pastor não comenta aquilo tudo que ele fica sabendo. Ele, às vezes, é prejudicado nesse aspecto, porque ele ouve tudo e não pode falar, porque senão tem uma guerra, tem uma divisão na igreja, tem problemas, o pastor não pode falar. Então, e Paulo sabia exatamente disso. Então, guardadas as devidas proporções, a menos que o pastor precise conversar com outro amigo ou alguém mais experiente para até colher mais informações para saber como agir, ele não deve nunca falar nada daquilo que a ele é dito. Nem a esposa, nem a um diácono, nem os amigos, não deve falar. Porque se isso vazar, ele está prejudicado. As pessoas não vão querer mais compartilhar nada com ele. Então, quando eu digo boca pastoral, o pastor também às vezes fala o que não deveria falar, nos termos de sentença, de avaliação, de disciplina. Então, Paulo está mostrando para nós que a gente peca muito pelo falar e que peixe morre pela boca. É um ditado popular que faz sentido agora. Veja bem, um outro assunto que ele abordou na sua primeira carta foi o fato do incesto. Um homem que era amante da mulher do seu pai. É um assunto também bem pontual ali naquela primeira carta. E ali nós entendemos que Paulo fica horrorizado, indo nesse crescente das intervenções dele na igreja através da carta, nós vemos que esse é um assunto também bastante relevante. E ele diz assim, este homem está fazendo coisas, procedendo de tal maneira que nem os ímpios fazem igual. Nem fora da igreja a gente percebe tamanha sordidez. Coisa terrível, né, ouvir isso. Então, meus irmãos, ele atua
cirurgicamente para evitar o problema devido à distância que ele está. Então ele diz que aquele rapaz tem que ser execrado, colocado à margem da igreja e tem que ser afastado do convívio. E as pessoas não se relacionarem mais com ele. No entanto, esse assunto mexeu tanto com o coração de Paulo que ele escreve a segunda carta por conta desse problema. Então, no capítulo 2 da segunda carta aos Coríntios, ele vai ver que pesou a mão demais, que ele falou o que não deveria falar. Então ele diz assim, vocês devem amá-lo. E se ele se arrependeu, acolham, porque senão é pior. Ele fora da igreja, Satanás vai lançar a mão dele e ele vai se desgarrar para o mundo. Então, queridos irmãos, eu fico percebendo que Paulo, um homem sujeito como qualquer outro às suas paixões, ao seu ímpeto de falar demais e às vezes ir além das medidas, de pesar a mão demais. Então Paulo está aqui mostrando para nós que sempre que a gente, no afã de acertar, comete erros, a gente deve retroceder e pedir perdão e se arrepender. E Paulo diz assim, eu também perdoo esse irmão, perdoem-no. Aí na segunda carta, logo no início, capítulo 2, ele escreve só para abençoar esse irmão. E eu imagino que esse ano que passou da primeira carta para a segunda carta, 55, 56, a segunda carta 56, 57, talvez um ano, um pouco mais, mas a gente percebe que deve ter sido angustiante para ele saber que ele tinha dado um veredito e imposto a mão pesada demais sobre aquela pessoa, além do que deveria ter sido feito. E ele escreve a segunda carta só para retroceder. Então, queridos irmãos, a boca pastoral é algo precioso, é aquela boca que prega a palavra, mas às vezes a gente está dando um tiro no próprio pé. Então é importante atentar quanto a isso. E quando errarmos, pedirmos desculpa, pedirmos perdão e retroceder se for possível. Se não for, está na conta e risco de Deus, a gente está isento. Desde que haja reconhecimento, aí Deus é que vai administrar para nós essa situação. Então, queridos irmãos, eu agora quero destacar a mão pastoral. Parece até que estamos brincando de forca, né? A mão, a cabeça, o braço, o corpo. Agora estamos na mão pastoral. A mão pastoral, para mim, no ministério de Paulo, são todas aquelas ações dos bastidores. Quando você sai em campo para interagir, intervir em favor daqueles que lhe procuram, ou quando envolve até mesmo terceiros. É a sua ação no campo, lá fora do gabinete, fora da igreja, tentando resolver problemas daqueles que lhe procuram, que solicitam a sua mediação. Então, queridos irmãos, é importantíssimo demais, porque a mão pastoral é a mão que faz tudo que estiver ao alcance para restabelecer a paz, a harmonia, o amor. Então, quando o apóstolo Paulo, no capítulo 9, verso 22, ele diz assim, tornei-me fraco para com os fracos, fiz de tudo que estava ao meu alcance para, de alguma maneira, salvar alguns. Então, queridos, o trabalho pastoral é isso, é fazer tudo o que estiver ao seu alcance para ver se chega ao final com êxito daquilo que ele intencionava fazer. Então nós precisamos entender exatamente isso, que o trabalho pastoral é tudo. Então nesta manhã eu peguei alguns exemplos do apóstolo Paulo só para o nosso enlevo espiritual, para mostrar que Paulo era um homem como qualquer outro, e ele também tropeçava, e o ministério pastoral deve ser feito sempre muito alinhado com Deus e sob a oração, a égide de Deus, do Espírito Santo, porque errar nós já erramos, até para que a gente não erre muito. E eu me lembro uma vez que o pastor Sorém, que era o pastor da primeira igreja do Rio, há muitos e muitos anos, ele disse assim, eu oro a Deus para não ser um problema para as minhas ovelhas e peço a Deus para elas não serem problemas para mim. Essa é a visão pastoral. E eu quero então, caminhando já para o final, dizer para você o seguinte,
Ofício pastoral não tem o que dizer. Ah, o pastor faz isso, isso, isso. O pastor faz tudo. O que aparecer e tiver na sua possibilidade, ao seu alcance, e nós vamos fazer. Mas uma coisa eu sei, não há nada que dignifique mais do que a busca por uma vida de coerência com os propósitos que foram definidos quando nos convertemos e aceitamos a chamada, nos ajoelhamos e, diante de um presbitério, com as mãos impostas, assumimos um compromisso para fazer. Então, para Deus, assumir o compromisso da chamada inicial é o melhor. Ninguém deve almejar ter notoriedade, poder, ou ser pastor de grandes igrejas, porque eu não sei. Cada um tem o seu cada um tem a sua percepção de ministério, mas eu acho que, para Paulo, ele estava ali fazendo o que deveria fazer como Rupéritas, e de longe, sem que ninguém soubesse, mandando aquela carta, mas estava preso a um ministério que pode ser escondido, que pode não aparecer, pode ser os remadores inferiores, só aparecem os remos dentro d'água, as pessoas ali acorrentadas não apareciam, e eram aqueles responsáveis por impor uma velocidade maior às embarcações. Então, muitas vezes, aqueles que não são reconhecidos, não são vistos, não são apreciados na mídia, são aqueles que realmente desenvolvem um trabalho para Jesus com uma expressividade enorme. Fique feliz fazendo a vontade de Deus para aquilo que Ele lhe chamou. E se você tem chamada, abrace, não retroceda, porque não há nada mais prazeroso do que fazer a vontade do Senhor. Saber que você contribuiu de alguma maneira para o bem-estar de outras pessoas. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a mim. Nós temos um pastor abençoado, um pastor maravilhoso, que é o pastor Jorge Silva, e oremos por ele todos os dias para que Deus o abençoe. E essa é a minha percepção de ministério. Nós precisamos ser Rupéritas. Esse foi o modelo para esta manhã. Eu não sei se num outro momento eu pegue um outro modelo pastoral, mas hoje Paulo está ensinando para nós que ele se achava um Rupéritas. Ele não estava preocupado com nada, nem com família, nem com recursos, nem com dinheiro. A sua finalidade era tocar o barco da vida daquelas pessoas lá em Corinto. Que Deus nos abençoe. Amém. Hoje, as igrejas batistas comemoram o Dia do Pastor. Nossa igreja é muito abençoada pelos pastores que fazem parte de nossa família. Temos o pastor Alcendino, o decano, aquele homem com um sorriso aberto, bonito, com uma palavra mansa e cheia de sabedoria. Ele cura da terceira idade e de alguns esbalgardas. Temos o pastor Oney, inteligentíssimo, com uma palavra sempre atual e profética. Cuida da nossa escola bíblica dominical e da Rua 50, sempre disposto a colaborar em qualquer situação. Temos o pastor Davi, com a sua fala tranquila, o seu jeito simples, conquistou o coração e a confiança de todos nós. Cuida com muito zelo da nossa Igreja Batista em Tubiacanga e também ajuda no trabalho com os juniores. Temos o pastor Olivaldo, que chegou mais recentemente, com um sorriso bonito, sempre encorajador, sempre animado, fonte de muita sabedoria, com certeza veio para agregar ainda mais, como já tem feito. Temos o pastor João, que cuida da nossa Igreja Batista lá em Bombinhas, Santa Catarina. Homem espiritual, que conseguiu o respeito de todos ali na nossa comunidade, muito querido, confiável de todos nós. E temos também aquele que é o nosso pastor emérito, que durante 34 anos pastoreou a nossa igreja e eu tive a honra de substituí-lo. Um pastor
que faz parte da nossa história e sempre presente em nossas vidas, o nosso pastor Antonino. Que Deus abençoe os nossos pastores. Quero deixar com vocês um texto da Palavra de Deus, lá em 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 4, que diz assim: Pelo contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e do poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivendo, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo e possuindo tudo. Eu sou muito feliz por esses amigos, esses companheiros de ministério. Com certeza, eu não seria 1/3 do que sou. Eu não faria 1/3 do que faço se não fosse esses amigos na minha vida e na nossa igreja. A eles, a todos eles, a minha gratidão, a minha honra e o meu compromisso de amigo. Obrigado, pastores. Toda a igreja os ama e é muito grata a Deus pelas suas vidas. Vamos orar? Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com você e com sua família. Amém. E até logo mais, às 19h30, no culto da noite. Deus te abençoe.